Olá, crianças! Que bom que nós estamos juntos novamente para falarmos um pouquinho sobre a nossa série. Já está quase no final, hein? Hoje nós vamos continuar falando sobre a armadura de Deus, aprendendo qual é a última peça que o soldado romano vestia. Mas vamos relembrar? O que o soldado de Jesus precisa vestir? Nós já aprendemos sobre o cinto da verdade, sobre a couraça da justiça, os calçados que nos preparam para levar o evangelho da paz. Nós aprendemos sobre o escudo da fé e o capacete da salvação. O soldado romano, quando ele vestia toda essa armadura, ele estava protegendo o seu corpo da cabeça aos pés. E agora chegou o momento do soldado romano pegar a sua espada. E hoje nós vamos aprender sobre a espada espiritual que todo soldado de Jesus, toda criança que tem Jesus, precisa usar. Então vamos aprender hoje sobre o nosso assunto, a espada do Espírito. A espada do soldado romano era uma espada poderosa. Depois que ele vestia toda a sua armadura, era o momento dele pegar a sua espada para enfrentar os inimigos. E ele os matava, e assim a guerra era vencida. A espada era toda de metal e ela tinha um corte muito afiado. E você já imaginou os soldados lutando com essa espada? Hoje nós vamos falar como um soldado de Jesus, como uma criança que tem Jesus no coração, pode lutar usando uma espada. Só que ela não é de metal. A espada do soldado de Jesus não é de metal. A espada do soldado de Jesus, da criança que tem Jesus no coração, ela é espiritual. A espada do soldado de Jesus, da criança que tem Jesus no coração, é espiritual, é a palavra de Deus. E o nosso versículo de Efésios 6,17 diz assim: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma Bíblia aqui nas minhas mãos, e eu tenho uma outra Bíblia, que é a Bíblia da criança, e que nós podemos hoje representar aqui, através do estudo, o que ela representa para nós. Uma Bíblia que nos ensina a vencer o inimigo, a palavra de Deus. E quando nós aprendemos a lutar contra o nosso inimigo principal, que é Satanás, como a palavra de Deus diz, aquele que vem para matar e roubar e destruir, nós precisamos usar essa espada para que nós tenhamos força de vencer toda a batalha. Como nós temos aprendido em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra pessoas. É por isso que nós não precisamos de uma espada de metal. Nós precisamos da palavra. A nossa luta é contra os poderes espirituais, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos da palavra de Deus, então, para vencermos as batalhas espirituais que enfrentamos dia após dia. E como nós fazemos isso? Nós precisamos amar a palavra de Deus, lendo-a todos os dias, memorizando os versículos, colocando os versículos na nossa mente, para que realmente elas possam estar no nosso coração e com facilidade nós possamos falar a palavra de Deus quando vier nos nossos pensamentos ou quando nós enfrentarmos dificuldades nas nossas vidas sobre o inimigo, quando ele vem realmente tentar nos tirar a paz ou colocar na nossa mente dúvidas sobre o amor de Deus. E para isso nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é atual, ela não é um livro de literatura, de histórias de fadas, do bem e do mal. Ela é, na verdade, a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas escreveram, homens usados por Deus escreveram a Bíblia, mas foram inspirados por Deus.
Por isso que nós devemos amar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus no nosso coração, para jamais pecarmos contra o nosso Deus. E nós então temos que entender que viver a vida cristã com vitórias depende de termos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. A palavra de Deus, no livro de Hebreus 4:12, nos diz assim, que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você pode estar pensando, mas que versículo difícil. Eu trouxe hoje para vocês uma nova versão, para que você entenda, uma versão mais fácil talvez para você entender, que é da Bíblia na linguagem de hoje. E olha o que diz esse versículo. Talvez você vai entender melhor. Veja aí na nossa tela o que está escrito. A palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Então você já imaginou que a espada do soldado romano tinha os 2 lados que cortava? É diferente das facas que a gente usa em casa. A gente, quando usa uma faca para cortar legumes ou carne, ela só tem um lado que corta. Mas a espada, ela tinha 2 lados afiados. E a palavra de Deus, ela é muito mais cortante do que uma espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Hebreus 4:12. Você consegue entender a força que a palavra de Deus tem? Por isso que nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus e nós precisamos, o mais importante, viver tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E para entendermos melhor essa história, hoje nós vamos falar sobre uma criança que se chama Timóteo. Timóteo, ele foi um menino, talvez como você aí na sua casa, que teve a influência da sua avó e da sua mãe. A sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. A fé que a sua avó tinha passou para sua mãe e a sua mãe transmitiu a mesma fé para o seu filho Timóteo, através do ensino da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, ele diz assim, que desde criança, Timóteo aprendeu a amar a palavra de Deus e a ter fé no seu coração. Olha que coisa mais linda, quando os avós ensinam a palavra de Deus para os seus netos, quando a mamãe ensina a palavra de Deus para os seus filhos, quando o papai ensina a palavra de Deus para os seus filhos, desde pequenino, a fé é guardada no nosso coração. E aí Timóteo cresceu amando a palavra de Deus. E Paulo diz para ele, para Timóteo, algo muito importante. Paulo diz assim, que você continue firme nas verdades que você aprendeu desde pequeno. E essas verdades estão na palavra de Deus, para que você saiba que a palavra de Deus são escrituras sagradas, é um documento escrito do nosso próprio Deus para o nosso próprio coração. E a palavra de Deus vai te dar sabedoria, Timóteo, para que você seja um grande homem de Deus. E eu pergunto a você, criança, você quer ser um grande homem de Deus? E você, menina, você quer ser uma grande mulher de Deus? Então, ouça bem, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus e viva tudo aquilo que a palavra de Deus lhe ensina. Sabe o que Timóteo fez? Timóteo cresceu, se tornou um adolescente, um jovem, e ele se tornou um homem de Deus. De uma criança, agora ele era um missionário que levava a palavra de Deus, o ensino, o amor de Deus às pessoas. Paulo disse assim para Timóteo, saiba, Timóteo, que a Bíblia ela é inspirada por Deus
e ela é útil para ensinar a verdade, para corrigir o erro, para realmente nos ensinar a maneira certa de viver. E Timóteo, sem dúvida nenhuma, aprendeu e viveu tudo aquilo que a palavra de Deus lhe ensinou. Agora, crianças, você também pode ser assim. Você pode ser um menino como Timóteo foi. Você pode realmente amar e viver a palavra de Deus e falar sobre o grande amor de Deus. Por isso que a Bíblia, para nós, que somos soldados de Jesus, ela é o nosso manual. Quando nós temos dúvidas, nós vamos buscar na Bíblia as respostas. Quando nós não entendemos, nós vamos ler, o Espírito Santo vai nos ensinar. E assim nós podemos viver segundo aquilo que Deus realmente quer de cada um de nós. Na Bíblia está escrito tudo aquilo que nós devemos fazer. Você pode perguntar assim quando começar a crescer, mas é certo eu fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Sabe onde estão as respostas? Na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que ela é a espada do Espírito. Ela vai nos ensinar, ela vai realmente nos convencer dos nossos pecados, ela vai nos ajudar a viver de acordo com os princípios que Deus tem para nós. Porque quando o inimigo se levantar contra a nossa vida, sabe o que vai acontecer? A gente vai tomar a espada do Espírito, a palavra de Deus, e nós vamos vencer todas as batalhas. Por isso, leve a sério a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você pode ter na sua casa uma Bíblia de criança e você pode, com muita facilidade, entender aquilo que Deus quer lhe ensinar. Se você não sabe ler, a mamãe e o papai vai ler a Bíblia para você. E você, desde pequeno, vai colocar a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Você vai seguir o exemplo de Timóteo e vai crescer e se tornar realmente uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas também nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Jesus, por 40 dias, esteve num deserto, em jejum. E quando ele estava já bem fraco ali, ele ia assumir o seu ministério. Sabe quem apareceu? Satanás. Satanás veio para tentá-lo, ele é o tentador. Ele queria realmente tentar e destruir a vida de Jesus. E sabe, Jesus, ele usou por 3 vezes, quando foi tentado, versículos da palavra de Deus. O Filho de Deus usou versículos quando foi tentado por Satanás. Veja você, muitas vezes na sua vida, principalmente quando você começar a crescer, você vai enfrentar batalhas grandes e você vai pensar, como é que eu posso vencê-las? Você vai usar a espada do Espírito, a palavra de Deus. E muitas vezes o que vai lhe sobrar são aqueles versículos que você tem na sua mente, que você realmente vai poder falar em voz alta. E sabe o que o inimigo faz? Quando nós falamos da palavra de Deus, ele foge, porque nada é mais forte e poderoso do que a palavra de Deus. E você realmente precisa vencer as batalhas, porque nós vivemos um mundo cruel, num mundo onde o inimigo quer ser o rei, o príncipe. Mas a palavra de Deus, no último livro, lá em Apocalipse, diz que ele já foi vencido. Jesus é o nosso herói. E o final dos tempos, através da Bíblia, no livro de Apocalipse, já nos fala isso, que o inimigo foi vencido. Enquanto nós vivemos aqui, nós devemos ter a certeza que se nós usarmos a espada do Espírito, a palavra de Deus, nós seremos vencedores. E aí sim, toda a armadura do soldado vai estar completa. E que você possa, nessa semana, aprender mais da palavra de Deus, a ler todos os dias. Vamos combinar isso? Para que você possa ser um vencedor. Vamos orar, pedir forças do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para fazer da Bíblia o nosso livro, o primeiro livro, o mais importante de todos. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, me ajude a ler a palavra de Deus todos os dias. Ajude as crianças a amar a palavra de Deus, que elas possam também ler a palavra de Deus, a Bíblia, o livro sagrado,
memorizar os versículos e o mais importante, obedecer, viver tudo aquilo que está escrito na tua palavra, para que nós possamos vencer todas as batalhas e derrotar o inimigo, porque o inimigo já está vencido. E nós queremos te agradecer pela vitória que nós temos através da palavra de Deus nas nossas vidas. E nós oramos o nome de Jesus. Amém. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto, direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Crianças, agora chegou o momento da nossa atividade. Sabe o que vocês vão fazer hoje? Vocês vão completar a armadura do soldado. Está aí no nosso site, você está vendo agora na nossa tela. É só você, com muito carinho, cortar as peças da armadura, colar, e você vai ter todas as armaduras para você jamais esquecer e levar essa história para a vida. E não se esquecer do nosso versículo, né? Da espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É curtinho, Efésios 6,17. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, uma boa semana com muitas vitórias sobre a sua vida.